Rádio São Luís, Sistema Gaúcho de Comunicação. A criatividade e diversidade da criação musical e poética do Rio Grande. Camperiando, um encontro com nossos artistas que fazem história. Camperiando. Apresentação: Luiz Oneide. Estamos iniciando aqui pela nossa Rádio São Luís 100.9 e também pelo YouTube da Rádio São Luís, mais uma edição do nosso Camperiando. Hoje estamos recebendo Lincoln Ramos. Lincoln Ramos é músico, cantor, produtor e compositor gaúcho. Gaiteiro nascido e criado em São Luís Gonzaga, residindo hoje em São Leopoldo. Satisfação, que prazer enorme recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio São Luís. Uma grande alegria, meu amigo Luiz Oneide, uma honra estar aqui contigo, aqui nos estúdios da Rádio São Luís, rádio essa que a gente se criou ouvindo, né? E fazia parte do nosso dia a dia de casa, naquela época, muito mais que hoje, tinha a cultura do rádio dentro da casa, né? A mãe ligava o rádio já de manhã cedo, para ouvir as músicas e desde sempre com o rádio ligado na Rádio São Luís, ouvindo música gaúcha, ouvindo os clássicos artistas da época, né? Teixeirinha, entre tantos outros, que é de preferência da minha mãe. Então, por aí a gente já foi sendo influenciado, né? Através da Rádio São Luís, dos seus programas. Tu sabes que agora a gente toca muito mais música gaúcha do que naquela época. Naquela época tinha música sertaneja ainda. Sim, sim. Não que ela não é boa, gostosa, mas os programas da manhã, bem cedo, tocava música gaúcha. Exato. Hoje nós tocamos praticamente só música gaúcha e jornalismo. Exatamente. Eu tenho uma vaga lembrança tua, do teu irmão, né? O tempo do Alcides Zap, aqui que vocês tinham uma dupla, né? Isso, Cantavam nos festivais escolares, né? Isso, eu comecei a tocar, logo em seguida o meu irmão, que é mais velho, ele também começou a tocar, eu na gaita, ele no violão. E, inclusive, aqui na Rádio São Luís foi um dos primeiros espaços assim que a gente se apresentou ao público através do rádio, né? No programa do seu Olívio de Matos. É isto? Todo mundo que eu entrevisto fala do seu Olívio de Matos, né? Seu Olívio de Matos. Mate Amargo. Programa Mate Amargo. Eu lembro... Tem coisas que marcam na vida da gente, assim, coisas que são pontuais, assim, que gravam muito forte. E eu lembro era no domingo, né? Sábados à tarde. Eu lembro que era final de semana à tarde. E eu lembro que a gente chegou aqui com o pai. Eu não lembro se o depois nós vamos falar do tio, né? O tio Ramão. Eu não lembro, porque o tio quase sempre andava meio junto, assim, sabe? Uhum. Que o tio sempre também envolvido com a música, envolvido com a gente ali. Mas agora que vocês ficaram famosos, principalmente você, aí ele destaca mais, né? Mas sempre foi. O tio nunca, apesar de que depois a gente se distanciou, a gente indo morar para lá, né, para a região metropolitana, a gente nunca perdeu esse vínculo, sabe? Acho que muito por causa da música, porque o tio Ramão... O tio que tu está falando é o Ramão Walter, né? Isso aí, nosso colaborador, que vocês conhecem. Exato. O programa aos sábados, né? Toda vez que você tocava em outros grupos, quando passava para cá, ele falava Isso, toda cruzada, tu dava uma chegada, né? E essa vez do programa do Olívio de Matos, eu lembro, eu tenho uma lembrança muito boa, assim, que era uma tarde ensolarada, a gente chegou aqui e tinha uma fila de músicos para se apresentar, né? Porque isso era muito característico nas cidades de interior, nos programas de rádio, aos finais de semana, os calouros, digamos assim, os artistas, os talentos, aqueles pretensos artistas, digamos assim, eles vinham e tinham esse espaço, e o seu Olívio de Matos oferecia esse espaço para quem quisesse chegar com a sua gaita, com o seu violão, ou seja, até para dizer uma poesia, né, para declamar uma poesia, tinha esse espaço, o seu Olívio de Matos, e o pai nos trouxe uma vez aqui, eu acho que tivemos até mais que uma vez, mas eu lembro dessa primeira vez, me marcou muito, porque eu lembro que era muita gente, assim, sabe, esperando a sua vez de tocar. Considerando que você já falou do Mate Amargo, falou do Olívio de Matos, né? E quanto tantos outros que por aqui já passaram no Camperiando,
E você sendo compositor, até vou colocar um desafio aí para uma próxima, você fazer uma composição em homenagem ao saudoso Olívio de Matos, né? Olha Mate aí. Amargo. Mate Amargo, exatamente. Exatamente, foi uma figura muito importante para a cultura da região aqui, para os músicos, né? E além dessa oportunidade, quais outras influências tu teves aqui para iniciar a tua carreira? Eu sempre cito assim como um marco inicial da minha trajetória musical, uma figura que é nosso parente, que é primo segundo, primo irmão da minha mãe, que é o Nenê Guedes, né? O nosso saudoso mestre Nenê Guedes, né? Enfim, muita gente, muito músico aqui da terra passou por ali, pela casa do Nenê, e a gente, como parente ainda mais próximo, não podia ser diferente, né? Eu costumo dizer que eu tive com o Nenê uma convivência praticamente diária dos meus 7 anos até os meus 16, quando eu saí daqui, né? Saí com 16 anos daqui. E a gente tinha uma convivência praticamente diária, sempre eu na casa dele ou ele lá na nossa casa, a gente estava sempre ao redor da música, né? Sempre a música envolvendo essa nossa convivência. Ei, Lincoln, quanto tempo na estrada já? É tempo já. Desde aquele tempo que você digamos assim, falou se da pegar nossa participação em São Luís. Se pegar da fase de São Luís, aí vai 30 anos, né? Mais até um pouco, porque tinha os festivais. Então conta para os nossos ouvintes por onde você passou, quem é o Lincoln Ramos hoje. Naquela época tinha os festivais estudantis, que a gente já participava, isso vamos lá para 89, daí 88. Nessa época já tocava no Galpão Distância, inclusive, onde passamos aqui na Semana Farroupilha, tivemos um baile ali, né? E então a gente tem essa ligação. Enfim, Grupo Missões do Nenê Guedes, a gente participou. Foi o primeiro? Foi o primeiro grupo, assim, né, que a gente tocou bailes, né? E também com o meu irmão, a gente tinha uma dupla, Leandro e Lincoln, né, que a gente se apresentava por aqui também. Tivemos um grupo também chamado Os Peões, na época, que tinha o seu Walter Batista. A gente tinha um grupo aqui da cidade. Aí depois que eu saí de São Luís, eu fui direto para tocar com o Bonitinho, no Eco do Minuano, né? Na época já um grupo de grande expressão. Um grande professor. Grande professor, grande mestre, Bonitinho. Depois dali fui com os mirins daí, né? Aí também assim foi uma grande fase assim muito marcante na minha trajetória. Daí depois dos mirins fui para Santa Catarina trabalhar com os nativos, né? Que aí nessa época a gente teve aqui, inclusive, fazendo alguns shows. Assim, Teve um show da Expo São Luís em 2008 que os nativos animou. Não, mas a minha participação nos nativos foi de 99 a 2002. Então foi nessa fase que a gente tocou também. Foi no evento que era organizado mais pela prefeitura na época. Isso, a gente tocou na Expo e também tocamos num posto. Que deu uma chuvarada. Isso. E acabou com o show, né? Isso, acho que teve que parar o show. Acho que vocês tocaram 2 notas e veio o temporal. Tu lembra melhor que eu. É que a gente estava com aquela expectativa, né? Eu acho que, não sei se estavam transmitindo ou gravando alguma coisa lá do show. Transmitiram, né? Exatamente. E aí depois disso, eu vim a fazer parte do grupo do João Luiz Correia, né? E camperismo. Aí foi... E quanto tempo antes do João Luiz Correia 11 ficou anos, nos nativos? Quanto tempo ficou nos nativos? Foram 3 anos também, 3 anos e pouco. Foi mais ou menos um ano. E qual é a diferença de tocar em Santa Catarina ou tocar no Rio Grande do Sul? Olha, tia, o que eu posso te dizer, assim, não só Santa Catarina, mas qualquer um outro estado do Sul, principalmente Paraná, Santa Catarina, mas também Mato Grosso, né? Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo, Goiás, tem muita... Eles nos recebem muito bem. Tem uma receptividade, uma aceitação muito grande. É claro que são públicos específicos, assim, pessoas que vão daqui, né, que foram daqui há muitos anos. Tem as comunidades de gaúchos que lá vivem, né? Eles têm uma paixão muito forte pela nossa música e tudo que envolve a cultura do Rio Grande, né? Então tu sente isso de uma forma mais acentuada que aqui. Isso eu posso te dizer. Né? Eu acho assim, isso é uma percepção que a gente tem desde muito tempo,
que não sei se a questão de valorização, mas poderia ser um pouco mais valorizado assim a música gaúcha dentro do próprio estado, sabe? E essa valorização a gente percebe talvez justamente por esse saudosismo que dos gaúchos que saíram daqui há muitos anos têm da cultura, das coisas, da vivência, né, do dia a dia de estar aqui, de ser gaúcho, né? E depois dessa trajetória toda que você sintetizou, porque eu sei que é grande a tua história, né? Hoje, Lincoln Ramos e Grupo, como é que tomou essa iniciativa? Na verdade, eu saí lá do camperismo, né? Quando eu deixei o camperismo em 2016. Camperismo, né? É o do... O Grupo Camperismo é do João Luiz Correia, exato. E já existia essa ideia e até, de certa forma, uma cobrança de amigos, de fãs, pessoas que gostam do meu trabalho e tal. Tinha essa cobrança que eu tivesse o meu trabalho, né? Não é uma coisa simples, não é fácil, né? E também, além do grupo de baile que a gente trabalha com isso, eu também tenho, como a gente falava anteriormente aqui, outras funções dentro da música gaúcha que também eram coisas que eu queria fazer, né? Não só o baile, né? Como eu comecei aqui em São Luís, na música missioneira, em festivais, sempre ficou essa paixão por estar com outros artistas, com outros músicos, esse encontro, né? Aquela confraternização que acontece sempre nos festivais. Então, sempre ficou essa vontade de transitar nesse meio novamente, e hoje eu consigo me dividir, né, com isso. E a Chinoquinha? A Chinoquinha foi a música mais recente, final de 2021, 2020, que eu lancei. É uma parceria com Lisandro Amaral, uma milonga, né, que fala das coisas do coração do gaúcho, né? Podemos ouvi-la? Podemos ouvi-la já. Onde tu bota pulseira, Chinoquinha, meto um pialo, acordei com a mão certeira e confiança no cavalo. Dei bom dia pro sereno e o sol nem tinha saído. Tu fervia o leite branco, mesma cor do teu vestido. Eu te vi a Chinoquinha, flor bonita do rincão, bem vestida de inocência, flor madura, coração. Deu saudade do Rio Grande, porta aberta e chimarrão. Deu saudade do Rio Grande, porta aberta e chimarrão. Sabes que o tempo muda e um clarão moderno apaga. O que temos de serenos são valores, nada paga. Chinoquinha, o laço armado cura tudo que me sangra. Deu saudade do Rio Grande, quando a praia era na sanga. Eu te vi a Chinoquinha, flor bonita do rincão, bem vestida de inocência, flor madura, coração. Deu saudade do Rio Grande, porta aberta e chimarrão. Deu saudade do Rio Grande, porta aberta e chimarrão. Chinoquinha, flor bonita do rincão, bem vestida de inocência, flor madura, coração. Deu saudade do Rio Grande, porta aberta e chimarrão. Deu
saudade do Rio Grande, porta aberta e chimarrão. Mas eu te vi a chinoquinha, flor bonita do rincão, bem vestida de inocência, flor madura, coração. Deu saudade do Rio Grande, de cevar meu chimarrão. Deu saudade do Rio Grande, porta aberta, coração. Traduzindo a emoção da nossa história, seguindo o rumo da arte gaúcha. Rádio São Luís, 100.9 FM, marca e sinal do Rio Grande. Voltamos a apresentar o nosso Camperiando aqui pela Rádio São Luís 100.9 e também pelo YouTube da Rádio São Luís. Hoje recebendo a visita de Lincoln Ramos. Você considera-se são luisense mesmo estando fora aí, Lincoln? São luisense, missioneiro, a gente tem um orgulho muito grande, né, de sempre frisar bem isso aí, a nossa origem, né? No bloco anterior, tu chegou a falar sobre outras funções dentro da música. Que funções são estas? Isso, além do baile hoje, que na verdade a gente está ainda em ritmo de retomada, né, pós pandemia e tal, a gente participa de festivais também, né? Eu participo de festivais com outros colegas, quase sempre a convite como intérprete e tal, né? E é muito era bacana. Algo que tu queria sempre. Isso foi uma coisa que eu sempre tinha aquilo em mente, porque o baile, que é muito bacana, eu sempre fiz isso também e me criei nesse meio, e desde aqui de São Luís mesmo, já com o Nenê, a gente tocava baile, mas ele, quando tu pega uma agenda muito puxada, ele te rouba muito tempo, né? De estrada e tal, né? E como eu tinha essa vontade de fazer outras coisas musicais, participar, me aproximar de outros colegas músicos, artistas, né? Enfim, há exemplos que eu posso até citar aqui, a exemplo do Erlon Pericles, que é nosso conterrâneo. É até interessante essa parte, porque é um conterrâneo, a gente é da mesma terra, e a gente veio se aproximar agora, há pouco tempo, por causa justamente disso, porque eu tinha uma agenda muito carregada, com os conjuntos de baile, sempre dentro dos ônibus, para cima e para baixo, né? E não conseguia, não tinha tempo para articular essas outras conexões, né? E aí a gente veio se aproximar agora, há pouco tempo, do Erlon, do outro missioneiro também, que é um mestre nosso, do próprio Luiz Carlos Borges, que andei fazendo umas jornadas com ele, entre tantos outros, né, que eu poderia citar aqui. Então isso é uma coisa que eu sempre quis fazer, além também outra função que eu exerço também é a função de produção musical. Eu tenho um estúdio, né, de gravação, que faço gravação para outros artistas e tal. Em todo o festival que a gente assiste, porque agora os festivais deixam você em casa numa tranquilidade, né, assistindo. O que tem de missioneiro participando em festival, né? Recentemente em Santo Ângelo, outras cidades. Tem. E todos nessa faixa de idade tua, né? Ou seja, é um outro momento que São Luís está tendo, que os missioneiros estão tendo? A gente costuma comentar de uma forma, num sentido figurado, assim, né? Os missioneiros chegam de facção, né? Chegam de bando nos festivais. É quando, às vezes, tu te depara com uma situação assim, que nem... E acontece muito, enfim, até por causa dessa afinidade, né, que a gente tem. Geralmente sobe ao palco 3, 4 missioneiros juntos, assim, né, para tocar e defender as músicas. Eles vão se ligando, assim, tipo... Tem muito isso dentro do festival, né? Os fronteiriços com os fronteiriços, os missioneiros com os missioneiros, e assim vai. Às vezes mistura os times e também não tem, claro, não tem preconceito nenhum, é tudo certo. Bom, e tu que fez parte de todos os cantos do Rio Grande do Sul, além do Rio Grande do Sul, qual é a influência da música missioneira na nossa música gaúcha de uma forma geral? Porque os fronteiriços defendem que a deles é
tem mais influência. O pessoal lá de Osório diz que a música açoriana tem mais influência. Mas tu tem condições de nos fazer aqui um relato disso diz tudo? Assim, as minhas referências musicais? Não, a referência da música missioneira no contexto da música gaúcha. Eu acho que é total, né? Eu acho que é total. Muita coisa da música nativa. Eu não vou dizer aqui que ela é a melhor, mas que é a melhor ou que exerceu um pioneirismo, porque isso talvez vai gerar vai soar de uma forma bairrista e pretensiosa, que não é a minha intenção, mas tem uma função muito importante, né? A própria música do Noel Guarani, né? Exerceu uma função fundamental de pioneirismo da música nativista do Rio Grande do Sul. Tudo que é feito dentro da música nativista vem dali. O Noel teve as suas vertentes, as suas influências, inclusive de fora da música brasileira, da música do Rio Grande, né, que é dos irmãos, né? Mas a gente bebe naquela fonte dele, do Jaime, né, e de tantos outros, né, que vieram, assim, que fizeram foram abrindo essa picada para que a gente viesse depois, né? Então a música missioneira, sim. Claro que o que os Bertuccis faziam na Serra, isso também exerceu uma grande força para a construção da música gaúcha, do que a gente chama de música gaúcha, que na verdade nada mais é do que a fusão das influências de fora, de coisas de fora, que aqui foram sendo misturadas e criou-se essa identidade da música gaúcha, que também tem nas suas regiões as suas particularidades, né? E como compositor, tu te influenciou em alguém, ou é um dom nato? Eu acho que é uma mistura de tudo que eu pude absorver assim na trajetória, sabe? É uma mistura de um pouco de cada coisa, assim, sabe? Desde o Nenê Guedes, do Luiz Carlos Borges, enfim, e aí vamos, do Raulito Barbosa, da Argentina, né? Entre tantos outros, da música brasileira, alguns nomes que são tantos, né? Da música estrangeira, tem tudo um pouco, sabe? Eu percebo isso, que essa característica do que eu faço tem uma mistura de um pouco de cada coisa. Eu posso estar errado, mas é uma percepção. Eu sempre percebi que o gaiteiro tocava mais tranquilo, até sentado, numa época assim. O gaiteiro sempre tinha uma cadeira para sentar. É mais confortável. Hoje o gaiteiro não para, faz o baile animar, juntamente com o grupo todo. O gaiteiro cansa mais ou foi uma necessidade de animar mais os bailes, os shows? Na verdade, é uma situação específica, né? Quando se trata de baile, o pessoal tende a estar de pé, né? Para que haja uma interação maior com o público, né? Essa questão visual, né? Também, né? Importa muito, mas o tocar, principalmente o instrumento acordeon sentado, é o mais, além de ser mais confortável, é o mais indicado, digamos assim. Eu lembro uma vez o Edson Dutra me falando, né? Não, tu tá judiando da tua coluna, tu tem que... E realmente a parte física, né? O acordeon, por ser um instrumento muito pesado, ele força, né? Mas a gente procura pegar um acordeão mais leve, coisa e tal, principalmente na função do baile, né? Estar de pé. Mas de vez em quando a gente faz um show mais acústico, a gente puxa um banco e coisa e tal, e por aí vai. E o grupo? Começou quando o grupo? O grupo a gente começou em 2018. Está satisfeito? Reuniu, graças a Deus, uma turma boa, bacana, de amigos que gostam de estar junto, de conviver. Eu acho que esse é o maior sentido, o melhor sentido de tu ter um grupo, além do trabalho, é claro, né? A gente também tem que reconhecer isso. A nossa função de ser músico é um trabalho. É bom que isso fique bem claro sempre, né? A gente trabalha com isso, apesar do dom, a gente usa ele para ganhar o pão, como diz assim, né? Mas a gente procura sempre estar com quem a gente gosta, com quem a gente tem afinidade. E uma semana farroupilha, praticamente a agenda é cheia, né? Ou seja, os grupos sempre estão com a sua agenda lotada. Como é que é a motivação de uma noite para outra?
cansando hoje, amanhã você tem que animar no mesmo ritmo. Aonde que vocês buscam essa motivação? A motivação a gente vai criando, né? A motivação a gente busca, né? Claro que as relações, os amigos, né? Que nem chegar em São Luís, encontrar muitos amigos. Claro que para mim... Esquece o cansaço de ontem. A situação é especial por ser daqui, mas ao longo dessa caminhada que a gente já tem aí, desses anos todos, a gente construiu uma amizade muito grande por todos os lugares, então isso também nos motiva, né, de tu chegar num lugar e ser bem recebido, encontrar um amigo, então é uma renovação a cada dia, né, na verdade. Vamos tocar mais uma? Vamos tocar mais uma. Qual é que tu sugere agora? Eu sugiro uma música que foi lançada em 2019, né, com participação dos irmãos César Oliveira e Rogério Melo, A Senhora Vaneira. Senhora Vaneira, gaviona, do baile é a dona, patrona e rainha. Ressoa teu eco nos cantos da sala, que a vida se embala na tua melodia. Senhora Vaneira, bacana, em horas tempranas pariu madrugadas, alumbrando sonhos e olhares marcantes que dizem bastante sem falar em nada. Senhora Vaneira, campeira, chamando a boeira, ponteio domingo, tem graça num chale adornando a figura da bela chirua que dança sorrindo. Te falo de marca, crioula e grongueira, Senhora Vaneira de estirpe pampiana. A noite é pequena para o teu sentimento, voltando no tempo te faz querer humana. Por ser do Rio Grande tem alma do povo, naquele redovo de estância e fronteira. Fizeste querência nesta de botão, pra ser no galopão a Senhora Vaneira. Senhora Vaneira, terrunha, tu és testemunha de quantos surungos, quando a gauchada se apiava a pachola e frouxava as argolas, aliviando os matungos. Senhora Vaneira, polveira, central de vileira, puebleira e rural. Se algum dobre chapa te larga com piada, tirando pra estrada um sotaque oriental. Senhora Vaneira gaúcha, que traz na garupa sonidos de campo, de canto pra lua e pra aquele que entende, que és tu quem acende o candeeiro dos ranchos. Te falo de marca, crioula e grongueira, Senhora Vaneira de estirpe pampiana. A noite é pequena para o teu sentimento, voltando no tempo te faz querer humana. Por ser do Rio Grande tem alma do povo, naquele retovo da estância e fronteira. Fizeste querência nesta de botão, pra ser no galopão a Senhora Vaneira. Senhora Vaneira, Senhora Vaneira. Traduzindo a emoção da nossa história, seguindo o rumo da arte gaúcha. Rádio São Luís, 100.9 FM, marca e sinal do Rio Grande. Voltamos a apresentar o nosso Camperiando aqui pela Rádio São Luís, 100.9 no FM, também pelo YouTube da Rádio São Luís.
Lincoln, tu falaste que iniciou o grupo em 2018. Estavam todos na estrada, motivados, e veio a pandemia. Como é que foi essa cruzada? Essa cruzada foi como para o mundo todo, né? Tiveram que se reinventar. Mas fazendo essa leitura da nossa categoria, foi uma coisa assustadora mesmo, né? Visto que tantos e tantos colegas deixaram, né, da profissão, largaram, abandonaram, foram exercer outras funções buscando, enfim, o seu sustento, a sobrevivência, né? E com a gente não foi muito diferente, apesar de que, como eu citei aqui, eu ainda tenho assim, outras funções dentro da música que eu consegui ainda articular e manter, que é o caso do estúdio, né? Dentro do estúdio eu faço produção, gravação em geral, inclusive de locução, que é a área de vocês, inclusive isso. Eu já deixei teu cartão aqui para a gente gravar algum comercial de vez em quando. Exatamente, até essa função, inclusive, a gente passou a fazer lá trilhas, jingles, trabalhos em geral. Já estou fazendo um merchan aqui do estúdio, né? Mas é só para ilustrar assim como foi. Então a gente ficou nisso, aí logo em seguida começaram as lives, algumas através de projetos culturais, né, que eram remuneradas, e por aí a gente foi conseguindo Desde respirar. O início da tua história que tu acabas de contar para nós, foi uma trajetória tranquila, dentro daquilo que você previa, dentro daquilo que você planejou, ou teve muitas dificuldades também para chegar até onde está? Tem, né? Dificuldade, eu acho que qualquer trajetória que tu resolva encarar, tu tenha os seus obstáculos, né? E a nossa não é diferente, né? A função de ser, a profissão de ser músico, ao contrário do que parece, ela é bem difícil assim de tu manter, né? Porque para tu ser músico tem que haver uma dedicação, não é só ali no palco, né? Uhum. Né? Tem que haver uma dedicação, tem que haver um estudo para tu, né, tu conseguir desempenhar o teu trabalho da melhor forma possível, além da questão da gestão também da carreira de cada um pessoal, seja de um grupo ou de uma carreira solo, ou mesmo participante, como eu sempre fiz dentro de outros grupos. Tu tem que gerenciar aquilo ali, né? E tu aliar isso também com a tua vida pessoal, né? Já que o músico passa muito tempo na estrada, então tu administrar tudo isso não é fácil, entendeu? Eu sempre digo assim para aquela gurizada que sonha em ser músico, assim, se dedique, se é uma coisa que tu quer, te dedica, vai atrás, corre atrás, estuda, principalmente. Não acha que ser músico é tu chegar ali e bater um instrumento. Eu acho que tu tem que fazer sempre da melhor forma que tu puder. Não vai achando que é fácil, porque não é. É bonito, é lindo, tu tá num palco com aquela luz, aquela coisa toda, a magia da música que toca as pessoas, mas por trás daquilo ali tem toda essa questão. Tu participou daquele movimento em prol da valorização da nossa música? Participa do movimento? Exatamente. O que tu podes dizer para nós? A parte da musical, né, do tema, foi através de mim e do Erlon, né? A gente que compôs a música tema, né? E, enfim, reunimos a turma para fazer a gravação, a captação das imagens, coisa e tal, através do repórter Farroupilha, Giovanni Grisotti, que é ele que é o mentor dessa movimentação, um dos mentores, né? Uhum. Tem a parte dos políticos também que foram envolvidos, assim como outros artistas, né? Que encabeçaram esse movimento. Eu acho que é válido, sabe? Ali, vocês não querem exclusividade, vocês querem integração. Querem ser... Querem palco também. Quem prestar atenção naquela letra vai entender. Algumas pessoas, enfim, julgaram de uma certa forma que pudesse ser, assim, distorcer o que realmente é o objetivo, sabe? Não é exclusivo, é de incluir a música gaúcha nos espaços, sabe? A exemplo de muitas feiras, por exemplo, de cidades do Rio Grande do Sul, que não têm uma atração regional.
entendeu? Eles trazem artistas de fora com cachês astronômicos e não tem ninguém da cultura do Rio Grande, entendeu? Assim, isso a gente fala já baseando-se em culturas, em regiões de outras regiões do nosso país que percebe, que valoriza, sabe, e que dá essa atenção à cultura, à música da sua região, entendeu? Tu sabes, eu vou só contar recebi um VT de uma promoção de eventos lá do estado do Paraná, não recordo agora o município. Aí na sexta-feira se apresentava uma dupla famosa, Taeme e Thiago, no sábado Amado Batista, e domingo o locutor em alto e bom som, e no domingo, para fechar, a atração gaúcha, Pedro Hortaça, né? Olha que maravilha. Tu sabes que eu me emocionei. Isso realmente é A gente bonito. é bairrista um pouco, mas é sinal que os outros estados, como tu falavas há pouco, valorizam muito a cultura gaúcha. É que a palavra quando a gente fala bairrismo, eu não vejo só o negativo, eu vejo a parte boa de tu ser bairrista, de tu ter orgulho da onde tu é, das coisas do teu chão, de tu cultuar e tu valorizar aquilo que é teu, entendeu? A gente tem esse costume aqui, o nosso público, talvez até por influência da mídia central do país, acaba meio que manobrando a população. Você está entendendo? E a população tem que reagir a isso. A gente tem que reagir a isso, não brigando, excluindo ninguém. Todo mundo é bem-vindo, como fala na letra, sertanejo, rock, funk, como a gente tem grandes artistas desses outros gêneros aqui no nosso estado. Inclusive a gente fala isso aí, sabe? De tu dar atenção e tu dedicar o olhar a esses outros estilos aqui do estado. Temos grandes sambistas aqui no nosso estado, grandes roqueiros, tem bandas clássicas de rock no Rio Grande. Então, também dá atenção a isso, sabe? E os festivais? Os festivais, é bom, é uma lida gratificante. Uma parte do teu tempo tu reservou então para fazer composição para festival. E quando começa a ganhar, a motivação vai aumentando. É bom, né? É bom, sim. O festival, eu vou criando assim alguns rótulos, algumas definições para as coisas, e eu costumo dizer que eu sou o turista do festival. Por que turista? Eu vou lá para passear. Mas claro que isso não é tipo, não sintetiza. É claro que todo mundo vai para lá para também ser competitivo, mas se no festival eu não tiver premiação, para mim está tudo bem. Entendeu? Eu vou com esse espírito. Eu acho melhor dessa forma, porque se tu for lá muito aguerrido assim visando, porque o festival não tem lógica, entendeu? Ele não tem uma lógica assim aonde aquilo que a tua lógica, aquilo que tu acha melhor vai ganhar. Não, são 3, 4, 5 cabeças que estão lá julgando, que às vezes vai dar um resultado que é diferente da tua percepção, e está tudo certo. Mas entendeu? Santo Ângelo, tu venceu com a música dois prêmios, levou 2 prêmios. Isso levamos dois prêmios. Tu veio passear também em Santo Ângelo? Vim dar um passeio nas missões e aí quando recebeu a notícia, o que... Aí é bom, é gostoso, né? É gostoso. Mas te surpreendeu ou não? Sempre surpreende, porque a gente, é que nem eu digo assim, a gente sobe no palco para fazer o nosso melhor. Uhum. Essa é até ali a nossa obrigação. A partir dali é com o júri, entendeu? A partir dali, inclusive, a partir dali tu respira mais aliviado. Tá, agora tá tudo certo, já fiz a minha parte, o que vier é lucro. E aí então quando vem esse lucro, digamos assim, é muito bom e é surpreendente, né? Também, claro. Qual é a música que ganhou ali? Então ali a gente defendeu do nosso irmão missioneiro também, Luizinho Correia, A Grota do Meu Coração. O que diz a música? Fala do cara que vive no interior assim e se orgulha e começa a observar aquilo, né? O valor que aquilo. É claro que a pessoa que tem na vivência diária às vezes não percebe, mas quando tu tem essa vivência e tu sai e passa um tempo, tu vai percebendo o valor da simplicidade. E eu percebi que você viveu essa composição no palco. Né? Sim, tu tem que vestir, né? Tu
tu tem que encarnar, digamos assim, o personagem, tu tem que estar dentro daquela mensagem que a letra está querendo passar. Tem festivais previstos aí pela frente? Breve ou... Não, por enquanto não. Tem umas coisas girando por aí de triagem e tal, mas nada, por enquanto, nada confirmado. Antes de nós tocarmos essa música, então, que você ganhou 2 prêmios em Santo Ângelo. Isso aí. Na Semana Farroupilha você esteve em São Luís Gonzaga, tocando na tua terra. Qual é a emoção de tocar na própria terra? É muito especial, né? Porque, que nem no caso específico de São Luís Gonzaga e do CTG Galpão de Distância, que é o meu CTG, né? Onde eu me criei, né? A gente... Dançou chula lá também ou não? Não, porque quando foi a fase de dançar eu já estava tocando. Então, e eu sempre fui muito ruim também na questão da dança, né? Eu sempre falei assim... O Erlo e o parceiro dele, aquele... Agora me faltou... Qual deles? O Ângelo? O Ângelo. Também missioneiro. Eles falaram em alto e bom som que eram dançadores de chula no CTG. Não, eu não tive esse... Não recebi esse crédito. Eu sempre fui muito desajeitado, assim, para esse negócio de dançar, sabe? Eu passei em alguns grupos, umas vezes, que tinha que fazer alguma dança ali, meio coordenada e coisa e tal. Eu já avisava, ó, me deixem de fora porque eu vou estragar esse número aí. Então, e daí quando foi essa fase da dança, eu já estava tocando. Então já disse, ó, tá, tu vai tocar, tu não vai dançar. Então o teu CTG é cantar. Exatamente. Então é muito marcante tu estar de novo nessa casa que eu me criei, né? Que é o Galpão de Distância, é uma emoção. E rever uma infinidade de amigos que a gente não via há muitos anos, né? Lincoln Ramos, muito obrigado pela sua visita em nossa emissora, em nosso Camperiano. Sucesso, que esta não seja a última vez que você nos visita. Se Deus quiser. Que nos dá o prazer de conversar um pouco, contar da tua história. E certamente que você tem muitos planos, né, para frente. Com que idade você está hoje? Eu sou de 78, deixa a soma para vocês. 78. Está novo ainda, né? Então... Bom, o nosso ouvinte pode fazer o cálculo. Faz o cálculo aí. Faz o cálculo aí, de 78, né? E certamente tem muitos planos pela frente, né? A gente tem várias coisas aí para pôr em prática, se Deus quiser. Então, muito obrigado e anuncia para nós, então, a música de Santo Ângelo. Então, quero agradecer também, da mesma forma, a recepção aqui na Rádio São Luís, esse espaço maravilhoso, esse bate-papo contigo, que é uma figura que também marcou a nossa trajetória, os teus programas, né, com a tua comunicação na Rádio São Luís, a gente tem isso também na memória, e esse momento aqui de estar aqui contigo também pode ter certeza que é marcante para mim. Então, gratidão imensa a ti, a Rádio São Luís Gonzaga, as missões, tudo. Muito obrigado a todos, a gente volta numa próxima oportunidade. Hoje conversamos com Lincoln Ramos. Moramos num fundo de campo que até nosso santo fica sem sinal. Mas oiga-lhe vida bagual, comendo torresmo, granito e mandioca. Fincamos o pé na biboca, torrão missioneiro da terra vermelha. O pingo, meu cusque e as ovelhas, pra muitos é pouco, pra mim tá especial. Meu rancho foi feito com amor, com trabalho e com soro deste peão que vos fala. No frio camperiava de pala e no sol eu domava e coreava o calor. O simples tem muito valor, mas o pouco que temos é muito pra tantos. Sou grato por nosso recanto e por isso agradeço ao nosso Senhor. Cantando a minha terra não falo lorota, eu firmo a minha bota e não frocho o garrão. Falar do meu chão, emoção que me brota, vem do fundo da grota do meu coração. Cantando a minha terra não falo lorota, eu firmo a minha bota e não frocho o garrão. Falar do meu chão, emoção que me brota, vem do fundo da grota do meu coração.
taipa do meu coração se rompeu com emoção em falar da minha gente. São águas que vêm da vertente, o fundo da alma, e o choro é certeiro. Não é só por ser missioneiro, mas tenho família e um rancho abençoado e amigos que andam ao meu lado, por isso que eu vivo feliz e contente. Encerro esses versos deixando um abraço cinchado de 3 volta e meia a todos que são da peleia e espraiam cultura nos tempos atuais, pois isso vem dos ancestrais e seguimos lutando, cantando nos trilhos. Assim eu ensino aos meus filhos, do jeito que um dia aprendi com os meus pais. Cantando a minha terra não falo lorota, eu firmo a minha bota e não frocho o garrão. Falar do meu chão, emoção que me brota, vem do fundo da grota do meu coração. Cantando a minha terra não falo lorota, eu firmo a minha bota e não frocho o garrão. Falar do meu chão, emoção que me brota, vem do fundo da grota do meu coração. Encerro esses versos deixando um abraço cinchado de 3 volta e meia a todos que são da peleia e espraiam cultura nos tempos atuais, pois isso vem dos ancestrais e seguimos lutando e mantendo nos trilhos. Assim eu ensino aos meus filhos, do jeito que um dia aprendi com os meus pais. Cantando a minha terra não falo lorota, eu tiro a minha bota e não frocho o garrão. Falar do meu chão, emoção que me brota, vem do fundo da grota do meu coração. Cantando a minha terra não falo lorota, eu tiro a minha bota e não frocho o garrão. Falar do meu chão, emoção que me brota, vem do fundo da grota do meu coração. Mas cantando a minha terra não falo lorota, eu firmo a minha bota e não frocho o garrão. Falar do meu chão, emoção que me brota, vem do fundo da grota do meu coração. Cantando a minha terra não falo lorota, eu firmo a minha bota e não frocho o garrão. Falar do meu chão, emoção que me brota, vem do fundo da grota do meu coração.